ela possa aquecer o coração dos meus irmãos. Amado Espírito Santo de Deus, eu clamo pela tua presença aqui. Senhor Espírito Santo, fala conosco, que esta palavra possa aquecer o nosso coração. Fala comigo, me ensina. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Tu és o preletor desta live, usa minha boca conforme lhe apraz. Não deixa que eu te atrapalhe, amado Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, o Senhor Jesus, aqui em Mateus 6, né? Ele dando continuidade sobre o Sermão do Monte. Em Mateus 6, no versículo 16, o Senhor Jesus vem nos dizer o seguinte: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que está jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Vocês podem, se algum de vocês já me acompanha desde o início do Sermão do Monte, que veio trazendo os ensinos, o Senhor Jesus, ele frisa muito a palavra aqui. Não façam como os hipócritas. Não façam como os hipócritas ao jejuarem. Não façam como os hipócritas sobre o perdão. Não façam como os hipócritas sobre o adultério. Não façam como os hipócritas no auxílio aos necessitados. Não façam como os hipócritas quando orarem. Porque o Senhor Jesus, ele frisava muito isso. Porque hipócritas eram aquelas pessoas que faziam isso por pura religiosidade, para se aparecer, para se mostrar mais religioso, mais servo de Deus do que os outros. E os fariseus, eles faziam muito isso. Eles, quando eles oravam nas sinagogas, eles gostavam de repetir frases várias e várias vezes, eles gritavam, eles tiravam a voz. Quando eles iam dar o dízimo, eles faziam questão de trazer grandes sacolas barulhentas, cheias de moedas, para que todos vissem que o valor que eles davam era maior do que os outros. E o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele veio condenando, ele veio exortando muito este comportamento, que era o comportamento de fazer as coisas para se promover, por orgulho, para que as outras pessoas percebessem aquilo que você estava fazendo. E o Senhor Jesus sempre dizia: eu lhe digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Então, o jejum aqui, ele era feito mais como uma forma de se mostrar mais que as outras pessoas. Era hipocrisia, era puro orgulho. E o Senhor Jesus, ele veio deixando bem claro que essa prática que todas as práticas que um servo de Deus fazia não tinha que ter o objetivo de se mostrar aos outros. Eles faziam isso por orgulho, por ego, por vaidade. E o Senhor Jesus veio condenando veementemente esta prática, essa hipocrisia. O Senhor Jesus queria que, não que o Senhor Jesus condenasse o jejum, não. O jejum, né, na Bíblia toda, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, ele é visto de várias formas, como vários meios para você alcançar o favor de Deus, para você buscar uma graça, aquilo que você necessitasse. Mas o Senhor Jesus, ele está dizendo aqui sobre a motivação errada, que o jejum pode se tornar apenas um ato, me perdoe, apenas um ato religioso, apenas um ato vazio, totalmente desprovido de amor ao Senhor, só com base na religiosidade e
no orgulho, no ego próprio. Então, o Senhor Jesus vem dizendo aqui que nós deveríamos fazer isso em secreto, que o nosso Pai, que nos visse em secreto, ele nos traria a recompensa. E da mesma forma, as pessoas que fazem isso com o intuito de se mostrar, de se aparecer, já recebem a sua devida recompensa aqui na terra. E quando chegar no céu, não terá a mesma recompensa. Então, os fariseus, no Antigo Testamento, a palavra de Deus ali em Isaías, Deus ele veio condenando aquele povo que eles reclamavam muito com Deus. E aqui em Isaías 58, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa, que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti, porque não prestas atenção. Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Então, isso aqui é Deus falando através de Isaías que o povo estava reclamando que Deus, que eles faziam jejuns, que eles estavam no templo ali, como se tivessem prazer em aprender sobre a Torá, sobre a lei de Deus, mas não, o que eles faziam era de forma vazia. Da mesma forma, muitas pessoas vão na igreja apenas para cumprir tabela, apenas porque se acostumaram, apenas porque o seu círculo de amizade está na igreja e deixou de servir a Deus verdadeiramente, e deixou de se entregar a Deus com amor verdadeiramente, com o coração profundo, com a alma rendida a Deus, e está ali somente para cumprir um protocolo. E é isso que Deus vem dizendo àquele povo aqui. Vocês reclamam, jejuamos diante de ti e nem presta atenção. Aí Deus responde, através da boca de Isaías: vou lhes dizer por quê. Eu respondo. É porque jejuam apenas para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem os empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e a discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei as suas orações. Vocês se humilham ao cumprir rituais, curvam a cabeça como junco ao vento. Vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que vocês chamam de jejum? Acreditam mesmo que esse jejum agradará a Deus? Este é o tipo de jejum que desejo. Solte os que foram presos injustamente, aliviem a carga dos seus empregados, removam as correntes das pessoas que vocês prenderam, repartam os seus alimentos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como amanhecer, e suas feridas sararão no instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá: aqui estou. Ele dirá. Então Deus veio falando daquele povo aqui, que eles pareciam que eram muito, que tinham uma vida muito devota a Deus, chegava no templo para aprender sobre a lei de Deus, sobre a Torá, porque naquela época não tinha a quantidade de Bíblia, não era fácil você aprender sobre a lei. A única forma de você aprender era dentro do templo, com os mestres da lei, com os fariseus. E eles estavam ali, cobriam a cabeça de jejum, rasgavam a roupa, cobriam-se de cinza, porque era esse o costume daquela época, para se dizer muito religioso, mas quando voltava em casa, agredia os empregados, prendia as pessoas injustamente, maltratava as viúvas, os órfãos e os estrangeiros.
Que tipo de jejum é esse? Deus fala a esse povo: eu não quero esse tipo de jejum de vocês. Não que Deus não quisesse que eles jejuassem. Deus sempre quis que o povo tivesse um caráter de acordo com a sua conduta. Que aquilo que ele faz fora de casa fosse aquilo que ele também fizesse dentro de casa. Que o jejum que você mostra, que a oração que você mostra, que a caridade que você faz para alardear aos quatro cantos, seja o mesmo dentro de casa. Você faz jejum, você fica sem se alimentar, muitas vezes você nem ora, você faz isso para que as pessoas vejam, você maltrata os seus filhos, maltrata a sua esposa, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que não consegue perdoar. E Deus vem declarar aqui: este não é o jejum que eu espero de ti. O objetivo do jejum não é mudar a Deus, não é para que Deus satisfaça a sua vontade. E Kenneth Hagin, um grande escritor, ele declara o seguinte: o jejum ele não muda Deus. Ele é o mesmo Deus antes, durante e depois que você jejua. Mas jejuar muda você, jejuar nos muda. Ele nos ajuda a manter com os olhos e os ouvidos abertos para ouvir o Espírito Santo de Deus. O jejum não tornará Deus mais bondoso, mais misericordioso, ou ele estará mais suscetível a fazer a nossa vontade, não. O jejum é para nos aproximar de Deus. É a nossa necessidade de mortificar a carne, de limitar as nossas barreiras com a carne, porque a carne está o tempo todo militando contra o espírito e o espírito contra a carne. Se você não jejua, você não ora, a carne falará mais alto sobre a sua vida. O jejum, ele deixa o nosso espírito mais sensível para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo, porque quando nós afligimos a nossa alma, nossos ouvidos e o nosso espírito está atento para ouvir a voz de Deus. E o Senhor Jesus, quando ele vem falar aqui sobre o ensino, no Sermão do Monte, sobre o tipo de jejum que ele espera de nós, isso aqui é um ensino precioso. E em Marcos 2:22, o Senhor Jesus diz: ninguém coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como o odre. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Odre era não se tinha garrafa naquela época. Então o odre ele era feito de pele de carneiro, eu acredito que seja de carneiro, né? Então, o vinho novo, ele fermentava. E o odre, quanto mais velho ele ficava, mais ressequido ele ficava. Então, mais era difícil que houvesse a expansão do vinho. Quando você colocava um vinho novo num odre velho, na fermentação do vinho, o odre explodia. Então, o correto era colocar o vinho novo, ser colocado num odre recém-feito, para que o vinho, com a fermentação, o odre acompanhasse a expansão da fermentação do vinho. E o jejum atua da mesma forma. Se nós queremos receber o Espírito Santo de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos mortificar a nossa carne para ouvir o Espírito Santo, para ouvir a voz de Deus. Então, quando o Senhor Jesus fala sobre isso, ele está falando sobre que o nosso jejum, ele nos habilita a ter mais sensibilidade para receber as bênçãos de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo, para saber aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, ao falar sobre isso, a Bíblia declara que o jejum ele tem poder de nos renovar, de nos preparar para receber aquilo que Deus quer colocar sobre nós. Então, quando nós
nós nos alimentamos, nos empanturramos de alimentos, não lemos a Bíblia, não buscamos em jejum e oração, como que nós vamos ouvir a voz de Deus? Como que nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo? Então, o propósito primário do jejum não é mudar Deus, não é mudar a ideia de Deus, mas mortificar a nossa carne e nos preparar para ficar sensível à voz do Espírito Santo. Há outros benefícios, porque a gente se desintoxica desses alimentos ultraprocessados atualmente. Mas as pessoas acham que o jejum é uma varinha de condão que vai transformar Deus, que vai fazer a gente receber todos os pedidos. Não. Quando nós jejuamos, o jejum não resolve as coisas por si mesmo. Quando nós jejuamos, nós não temos que colocar a nossa fé no jejum. Nós temos que crer em Deus. E o jejum, ele aumenta a nossa fé, porque o Espírito Santo, ele tem acesso ao nosso espírito diretamente. Então, quando nós vamos orar, a nossa oração, ela flui melhor. Nós conseguimos acessar o Espírito Santo. Então, a fé, ela está localizada no nosso espírito. Como que nós podemos aumentar a nossa fé se nós estamos empanturrados de alimento, se nós jejuamos apenas para nos mostrar, apenas para nos aparecer? Como? Quando nós mortificamos a nossa carne com um objetivo, com um propósito, para acessar a voz do Espírito Santo, para ter comunhão com Deus, a nossa fé ela cresce, porque nós deixamos de ouvir a nossa alma, porque a nossa alma está o tempo todo brigando contra o Espírito Santo. O jejum ele ajuda a liberar a fé, não é que o jejum ele nos faça vencer as nossas batalhas, mas ele libera a nossa fé, ele aumenta a nossa fé. Seja bem-vinda, Delminha, minha irmã querida e abençoada. A Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, traz vários motivos por que nós devemos jejuar. Nós devemos, no Velho Testamento, nós devemos jejuar por consagração. Existem passagens na Bíblia, como ali de Sansão, quando o pai dele a mãe dele recebeu a mensagem do anjo que ele nasceria. Então, foi-lhe declarado que ele teria que ter um voto nazireu, ele tinha que se abster de vários tipos de alimento. Então, quando nós queremos nos separar para Deus, nós podemos fazer um jejum de voto nazireu, nos abster de certos tipos de alimento. O jejum pode ser para nos arrependermos dos nossos pecados, porque Samuel ali chamou o povo para jejuar e orar em Mispá como sinal dos seus arrependimentos. Davi, ele jejuava por luto, porque ele jejuou quando Saul e Jonatas morreram. Ele também jejuou antes de morrer o filho que ele teve com Betseba. Esse jejum foi por aflição, né? Josafá, quando ele foi cercado ali pelos moabitas e pelos amonitas, ele apregou um jejum em toda a cidade. Quando nós queremos buscar proteção de Deus, Esdra, ele proclamou um jejum junto ao rio Ava, pedindo a proteção de Deus durante a viagem dele. A rainha Esther, ali em Purim, quando o povo foi ameaçado de morte, ele pediu que todo o povo jejuasse por ela 3 dias e 3 noites, sem comer nada e sem beber nada. Em situações de enfermidade, no Salmos 35, nos mostra Davi jejuando por aqueles a quem ele amava. Daniel jejuava em sinal de intercessão pelo povo. Tem o jejum de Daniel, que ele fez por 21 dias, para a preparação para uma batalha espiritual. O Senhor Jesus, em Mateus 17, 21, vem nos dizer que há castas de demônios que só saem com jejum e oração.
para nós estarmos, quando nós estamos com o Senhor. Ana, quando ela chegava ali na frente do templo, ela estava aflita porque ela queria ter um filho, porque ela era humilhada por Penina. Então ela ficava dias e dias ali no templo, orando, jejuando, pedindo ao Deus. Tanto é que ela foi tida como se estivesse alcoolizada, mas na verdade ela estava jejuando e orando. Para preparar o ministério, o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo para jejuar 40 dias e 40 noites no deserto. No Novo Testamento, tem ali, quando Paulo ia ministrar ali a população de Antioquia, eles proclamavam um jejum para ministrar diante do Senhor. Para enviar aos ministérios, eles jejuavam para que os apóstolos saíssem para pregar a palavra do Senhor Jesus, para estabelecer os presbíteros também, eles faziam jejuns e despediam eles colocando a mão sobre eles, né, e abençoando. Além disso, era para entregar a eles a autoridade de governo na igreja local. E Paulo, várias situações onde Paulo ali jejuava, mas um jejum sincero, um jejum que verdadeiramente agradava a Deus, e não um jejum simplesmente para se aparecer, simplesmente para se mostrar mais próximo de Deus do que as outras pessoas. Então, o Senhor Jesus, ele vem aqui condenando a prática do jejum para se aparecer, para se mostrar. E quando ele fala que nós devemos pentear o cabelo, lavar o rosto e jejuar no nosso quarto, o Senhor Jesus não fala que nós não podemos falar às pessoas que nós estamos jejuando. Não. Ele está declarando aqui que nós não podemos fazer o jejum pelo motivo errado, mas sim pelo motivo certo, para estar mais próximo de Deus, para pedir perdão de pecado, para se consagrar, para se separar. E em Lucas, no capítulo 18, tem a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Lucas 18, 9. A palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: em seguida, Jesus contou a seguinte parábola: aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro um cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. E ainda apontou o dedo. Jejuo 2 vezes por semana e dou meu dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância. Ele não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto ele orava, de tão contrito que ele estava. Em vez disso, ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Aí o Senhor Jesus fala o seguinte: eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Porque o fariseu, ele se orgulhava, ele batia no peito: eu sou mais santo que os outros, eu jejuo, eu dou o meu imposto. E já aquele cobrador de imposto ali, ele é pecador, ele é imundo. Os judeus, os fariseus nessa época aqui, eles abominavam os cobradores de impostos. É como se fossem os párias da sociedade. E ele se achava muito melhor. Esse é o motivo errado. Bate no peito: eu jejuo, eu oro, eu dou meu dízimo. E menospreza as pessoas e maltrata as pessoas. Deus não quer esse tipo de jejum da sua parte. Deus quer o seu coração rendido a Ele. Deus quer que você ore, Deus quer que você jejue sim, mas que seja
além do jejum, você tenha um procedimento de acordo com o Filho de Deus que você é. Shalom, shalom, minha filha, bem-vinda. Então o Senhor Jesus, durante todo o Sermão do Monte, ele vem falando ali para que nós não sejamos hipócritas, para que nós não façamos aquilo que Deus espera de nós para nos aparecer, para nos mostrar, assim como fez esse fariseu. Não sou como as outras pessoas, pecadoras, adúlteras, desonestas, nem como aquele cobrador de imposto. Ele citou o pecador, adúltero, desonesto e mais o cobrador de impostos. Quer dizer que o cobrador de impostos, ele estava abaixo de todas essas pessoas. E o Senhor Jesus vem declarar: mas quem foi justificado para casa diante de Deus foi o cobrador de impostos, porque ele reconhece que é pequeno, que ele é falho, que ele é pecador, que ele carece da piedade e da misericórdia de Deus. E que ele faz isso por amor a Deus e não para se mostrar, não para se aparecer. E quer nós comamos, quer nós jejuamos, quer nós oramos, quer nós façamos o auxílio aos pobres, nós temos que fazer por amor ao Senhor Jesus, por amor a Deus, não para nos aparecer. O nosso objetivo principal é ter comunhão com Deus, é ser um verdadeiro cristão e o melhor de tudo, ter um caráter aprovado por Deus. Não se achar mais digno, mais humano, melhor que todo mundo. Não, Deus abomina esse tipo de comportamento. Eu espero que esta palavra possa ter trazido luz ao seu coração neste dia. É um privilégio imenso contar com a presença de todos vocês. Eu estou imensamente feliz e que o Senhor Jesus possa abençoá-los de maneira 100 vezes mais. Vamos orar para que nós possamos encerrar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego este momento, Senhor, da tua palavra, Pai. Senhor Espírito Santo, fala ao coração dos meus irmãos, Senhor. Espírito Santo de Deus, tu que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Que a sua palavra, Senhor Jesus, que é luz, venha ser uma semente no coração de todos que entraram nesta live, de todos aqueles que ainda assistirão, em nome de Jesus, e que